Olá pessoal, aqui Micael Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Vou fazer aqui, como é habitual todos os anos, e já vai até aqui um pouco tarde, aquilo que é o top dos 10 jogos que eu mais gostei, daqueles que foram editados em Portugal. Para mim, os melhores 10 jogos. Antes de começar a fazer aqui a lista, quero avisar que eu não tive a oportunidade de jogar tudo aquilo que foi editado em Portugal. Alguns destes jogos eu não tive acesso, ou não tive a oportunidade de jogar, ou falta de tempo, ou falta de ter o jogo, portanto, podem alguns não aparecer aqui na lista, mas obviamente tentei jogar o máximo possível e experimentar dentro daqueles que eram as novidades principais. Também para avisar que a lista, e eles estão aqui ao meu lado, por isso é que eu estou a olhar aqui para a direita, aqui para o lado, ou seja, a minha direita, existe bastante variedade nestes 10 jogos, nisto numa perspectiva de ter aqui também uma série de recomendações que estão associadas aos diferentes tipos de experiências, aos diferentes tipos de experiências que os jogos proporcionam, também porque, cada vez mais como jogador, sinto a necessidade também de ir variando as próprias experiências. Ou seja, não estou numa fase, não sei se é uma fase passageira ou não, estou numa fase em que quero experimentar também jogos diferentes. E não quero estar sempre a jogar a mesma coisa, e depois isto também interliga com aquilo que eu acho que deve ser um reconhecimento dos designs, porque por vezes comparamos jogos que podem ser incomparáveis, porque temos que, acima de tudo, perceber o objetivo para o qual foram feitos, e aqui no objetivo não tem que ser um objetivo educativo, não é isso. O objetivo normalmente é o tipo de público, o tipo de experiência que se pretende proporcionar aos jogadores. E já fiz uma introdução muito longa, vou passar aqui então para os 10 jogos. Em 10º lugar, talvez aquele que possa ser mais surpreendente, é aqui o jogo que é Deus, Hitler e Gandhi entram num bar aqui da Creative Toys, que entra nestes jogos que não são propriamente muito inovadores no lado mecânico. Acho que eu até disse isto no outro vídeo. Isto é um típico jogo em que há um jogador que é o jogador juiz, mas acima de tudo é um jogo que arrisca aqui gerar polémicas, mas no sentido de gerar discussões e de acabar por treinar os jogadores para tentar defender o indefensável. E isto eu diria que é uma coisa interessantíssima como exercício, e depois encaixa bastante bem naquilo que são os party games e de um jogo que podemos levar para todo o lado e que pode ser usado de um modo mais ou menos bem-humorado. Portanto, acho que aqui uma caixa interessante que facilmente podem experimentar com qualquer pessoa, tendo noção de que vão, por vezes, se calhar, forçar pessoas a defender coisas que até lhes são estranhas, e isto faz abrir horizontes. Eu gostei bastante desta experiência. Número 9. Este aqui, a minha cópia ainda nem abri. É o Smart 10, ou Smart 10, depende como queiram chamar isto. Trata-se de um jogo de quizzes. Eu que estou sempre a reclamar sobre os quizzes e que é uma forma fácil de fazer, especialmente na educação, de fazer avaliações disfarçadas. Aqui neste caso temos o exemplo de como se pega num jogo de quiz, num jogo de perguntas e respostas, e se consegue, através de algumas mecânicas que trazem alguma inovação, melhorar o próprio sistema de jogo, tornando-o estratégico na forma como respondemos às perguntas e conforme interagimos com os outros. Trata-se de um jogo em que é uma pergunta, existem 10 respostas, algumas estão certas, outras estão erradas, e nós vamos tirando as pecinhas de forma estratégica, também pensando naquilo que, ou em princípio, pensando naquilo que os outros jogadores sabem ou não sabem. Isto pode ser parte da estratégia de jogo, e também está feito de um modo interessante, o modo como está fisicamente construído com as peças, que ajuda a que seja bastante fácil de jogar. Portanto, aqui uma questão de interface e experiência do utilizador bem conseguida aqui neste jogo de perguntas e respostas. Depois o número 8 é aqui o Floresta. Eu tenho que admitir que estava a pensar pôr este jogo um bocadinho mais alto aqui na minha lista, mas eu experimentei jogar o jogo uma vez. Tenho que admitir, alguns destes jogos não consegui jogar mais, mas depois fui ver alguns vídeos, portanto não tive a oportunidade, estive a ler as regras, e daquilo que eu vi, pareceu-me um jogo a depender um pouco demasiado na abstração. Portanto, eu não consegui fazer uma ligação muito direta entre aquilo que estava a ser simulado e aquilo que estava, que é o sistema de jogo. Portanto, estava à espera de uma simulação mais
mais perto daquilo que era a experiência eu diria, quando vejo floresta, imagino que seja alguma coisa ligada às atividades que acontecem lá. Depois aqui também a questão dos incêndios, portanto aqui muito pano para mangas, como costumamos dizer. Mas depois fiquei um pouco estranho, fiquei um pouco baralhado até com algumas mecânicas, o modo como elas aconteciam, parecendo muita abstração e até alguns efeitos de aleatoriedade que me surpreenderam. Pareceu-me que tem alguns elementos muito interessantes, mas tenho que admitir que para mim não fez o clique, mas reconheço-lhe os méritos e por isso imagino que este jogo seja interessante para muitas pessoas, mas eu tendo a não gostar muito destes jogos, a tender para o abstrato, mas ainda assim acho que está aqui uma produção interessante e que está aqui na lista porque não poderia deixar de estar, uma vez que tem aqui, pelo que eu sei, bastante trabalho desenvolvido, mas tenho que confessar que a mim não me tocou tanto como eu esperava. Depois o número 7 é aqui o Decrypto. O Decrypto eu acho que é uma aposta muito interessante da salta da caixa. É um destes jogos de equipas de tentar adivinhar palavras, aqui com um sistema muito engenhoso do modo como se ocultam e mostram as informações. Aqui neste caso então a tentar e a relacionar com o tema da encriptação, isso acho que está bastante bem feito. Fica aqui neste lugar, podia estar mais para cima, mas admito que também não é o tipo de jogo que eu mais gosto de jogar, mas reconheço-lhe os méritos de design e o público para o qual ele está a ser direcionado. Portanto, eu diria que é uma boa aposta dentro desta categoria de jogo. Número 6. Aqui o número 6 é o Agent Tigers, outro jogo que eu estava à espera de subir aqui um pouco mais. Eu joguei isto 2 vezes, também não foram muitas, normalmente estes jogos mais pesados exigem jogar mais vezes, e sinceramente não me impactou tanto como eu esperava. Achei o jogo um pouco, aliás, a capa prometia uma coisa bastante rica a nível da representação destes modelos económicos, aqui desta economia dos países chamados os tigres asiáticos, que viveram um período histórico de grande desenvolvimento tecnológico e económico, aqui nos anos 60, 70, 80, e que é realmente um tema interessante para explorar. No entanto, acho que foi feito de um modo muito abstrato. Eu, pelo menos, não consegui ligar aqui também, não consegui ligar aqui muito o modo como as mecânicas estavam a representar cada uma destas coisas. Fiquei com a sensação que podia ser este tema ou outro qualquer, o que eu acho que não é muito positivo. Gostei de alguns elementos e fiquei com pena que outros não tivessem também no jogo. Por exemplo, fiquei com pena de não haver mais ações de interligação. Por exemplo, quando construímos algum tipo de, por exemplo, de produção de energia, desconta depois no preço das fábricas. Gostava de ver mais coisas dessas. No entanto, obviamente que é um jogo interessante e um bom jogo dentro desta categoria, mas estava à espera de um pouco mais, sinceramente. Estava à espera de ficar mais maravilhado do que fiquei. Número 5. O número 5 é A Vida na Floresta. Jogo interessantíssimo, apenas cartas, combinações entre as castas e múltiplos efeitos. Gostei muito de jogar isto, só não está mais para cima porque para um jogo que supostamente é simples, ou sequer simples e com muita complexidade, não é muito fácil de entrar por causa de toda a iconografia, e às vezes a iconografia não é muito clara, o que nos obriga a ter que ir sempre às regras consultar. Para um jogo deste tipo de complexidade esperava que fosse um pouco mais fácil nessa perspectiva, mas muito bom naquilo e muito gratificante nos combos, nas combinações e lá está, nessas combinações e no modo como decidimos apostar de um certo caminho ou no outro. Claramente as decisões aqui a importarem, e um bom exemplo aqui de como apenas com cartas se consegue fazer uma coisa interessante. Com o tema também, eu não sou assim mega fã de jogos de natureza e de animais, mas aqui faz sentido e está tematicamente bem integrado. Portanto, eu diria que é um bom exemplo de design também altamente recomendável. O número 4 é aqui o Kite. Eu acho que o jogo é deste ano, sinceramente. Posso estar aqui a cometer um erro, ele pode ter saído o ano passado, mas eu pelo menos só o conheci este ano. E só o joguei este ano. Este Kite, isto é fantástico. Super, mega simples. Um jogo cooperativo. Eu que não costumo gostar de jogos cooperativos, como sabem, ou colaborativos, apesar de criar muitos, eu, como designer. Porque lá está, são aplicados a certos contextos e os jogos devem se aplicar aos contextos que são feitos e não pelos nossos gostos pessoais. Neste caso, eu acho que isto está maravilhosamente bem feito,
porque consegue resolver aqui alguns dos problemas dos jogos cooperativos, a questão do jogador do jogador alfa, controlar os outros. Aqui é um jogo muito rápido, que cria mesmo tensão e que nos envolve no jogo, e eu senti-me envolvido neste. É super simples ao ponto de poder ser jogado com crianças. As cartas com as tempestades e os outros efeitos são interessantíssimas para tornar o jogo mais surpreendente e mais desafiante. Portanto, eu recomendo isto muito. O número 3 é o Flamecraft. E aqui está o exemplo do jogo que eu achava que não ia gostar muito. Sinceramente. Eu até estive em Essen quando isto foi lançado e pensei, olha, mais um jogo com um tema fofinho, aqui com os animais bonitos. Obviamente as ilustrações, apesar de eu não gostar muito deste tipo de cartoons, eu acho que elas estão muito boas, só para verem. Mas depois, a nível de jogo, acho que é muito interessante. É um jogo em que tudo o que nós fazemos nos dá um benefício, incluindo benefícios também aos outros. O que eu acho que é excelente para jogarmos, por exemplo, com crianças e jovens, tendo um sistema de produção, um motor de produção que eu gosto. Não é complicado, mas podemos fazer combinações que são extremamente poderosas, num jogo relativamente simples, muito com excelente presença de mesa, que eu acho que é fantástico para jogarmos em família. Alguns dos jogos que normalmente são ditos como familiares não me despertam grande interesse, para dizer a verdade, e este, pelo menos já joguei várias vezes e continuo com vontade de jogar isto em família. Portanto, pensando no público-alvo para quem isto é, acho que está aqui um excelente design e ainda bem que foi editado em Portugal. Número 2, Daitoshi. Joguei só uma vez este jogo, estão a ver, e está aqui já em número 2. Provavelmente poderia estar em número 1 se eu tivesse jogado mais. Trata-se de um jogo que é um motor de produção, gestão de recursos, planeamento, com um mecanismo de rondelle, com um mecanismo de alocação de trabalhadores, com mecanismos de interação entre os jogadores. Portanto, podemos ter ações bónus que fazemos a seguir os outros jogadores, somente na etapa de produção. Gosto disso. Um jogo que obriga e permeia, às vezes obriga mesmo, porque podemos ficar bloqueados, a planear ação a ação em cadeias longas, que obviamente depois trazem alto retorno. Gosto imenso disso. O que eu gosto menos até é o universo. Por exemplo, aqui o universo dos Mushi Saga não me diz grande coisa, não é uma coisa que me fascine propriamente muito. Até preferia que tivesse outra arte e outro tema, um tema mais industrial, mais convencional. Mas imagino que exista muitas pessoas que gostam especialmente pelo tema. A mim até é o que me cativa menos. Até porque depois tende a gerar tabuleiros muito cheios, muito carregados, depois até prejudicam um pouco da jogabilidade do jogo. Mas, do ponto de vista de sistema de jogo, acho que está aqui muito bom. E, para mim, aquele que é o jogo do ano é o Stephens. Para mim, o melhor jogo do Costa e do Rola até hoje. Se bem que o Café é um jogo interessante, mas eu acho que não está ao nível deste. Tem uma série de coisas que me interessam imensamente. Acho que está bem enquadrado historicamente e tematicamente para um jogo que é, obviamente, um jogo económico abstrato. Temos de ter sempre isso em conta, não é um jogo narrativo. Mas houve aqui um esforço e um cuidado em tornar isto coerente com os elementos históricos, o que nem sempre é fácil. Depois é um jogo que não é muito longo, para um jogo com este nível de produção e mecanismos, etc. Depois tem aqui uma coisa interessante, que é a possibilidade de podermos controlar o fim do jogo. Acho que é sempre uma tensão interessante. E depois tem ações de interação entre os jogadores. Eu adoro esta coisa de nós estamos a construir, principalmente aquelas cartas que levam as fichinhas que podemos ver aqui como trabalhadores, que têm a nossa propriedade e depois são ativadas pelos outros e dão-nos também bónus. Eu adoro isto. Faz-nos estar cativados e interessados quando os outros jogadores estão a jogar. Gosto imenso disso. Esta opção de montar um motor de produção de várias maneiras. E depois aquele mecanismo de vender as matérias-primas que depois podemos ir comprar novamente, que dependeu daquilo que nós produzimos. Acho que está muito bem feito. Só tem aqui alguns elementos de set collection e de contratos que quase que para mim eram um pouco dispensáveis, porque o forte do jogo para mim é mesmo essas interações entre os outros jogadores e aquele sistema de produção, de inter-relação entre os jogadores. Acho que isso está muito bem feito e do ponto de vista visual, acho que sim, gosto bastante da capa, gosto do modo como o jogo está feito, apesar de ser uma forma bastante simples. Eu gosto dos bónus, temos estas árvores tecnológicas de bónus e que nós é que decidimos como desbloqueamos. Gostei mesmo muito deste jogo, acho que
merecia estar até nos tops internacionais. E eu acho que eles aqui fizeram um excelente trabalho. Parabéns, Stevens, fantástico. E pronto, foram estes os jogos que eu mais gostei e queria destacar entre os 10 que foram lançados aqui em Portugal. Fico também, obviamente, receptivo aqui às vossas sugestões e críticas, obviamente podem criticar também, mas lá está, são as minhas preferências pessoais, embora eu tenha tentado justificar o porquê de algumas delas, não deixam de ser as minhas preferências pessoais, obviamente cada pessoa terá as suas, mas estes foram os jogos que eu queria então destacar aqui deste ano 2024, um ano em que novamente demonstrou a quantidade de variedade de coisas que vão surgir no mercado nacional, embora ainda com poucos títulos para um certo tipo de público mais especializado. E quando digo especializado não quer dizer que tinha que ser pesado, mas gostava de ver outro tipo de coisas também. Obviamente eu também não conheço tudo, nem tudo me chega, provavelmente algumas coisas podem ter passado ao lado, mas tenho uma sensação de que estamos continuamente a evoluir. Então pronto, espero que tenham gostado deste vídeo. Mais vídeos em breve, para breve também o vídeo daqueles que eu mais gostei do ano de jogos, podemos chamar-lhe jogos internacionais, portanto, os melhores do ano, independentemente de onde eles foram feitos, onde são editados. Então vá, obrigado, Deus.